E aí, boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aí à nossa querida sala virtual de aula. Boa noite. Eu só queria que... Eu não lembro se eu estou em algum grupo do WhatsApp com vocês. Teria condição de alguém dar um oi lá no grupo do WhatsApp para ver se eu estou e identificar vocês aqui no meu WhatsApp? Que tem um monte de turma aqui, eu já não sei que turma... Tem turma até de 3 anos atrás aqui, que eu tô com eles e eu não consigo definir qual que é a turma, entendeu? Se alguém puder dar um alô lá no grupo, beleza. Legal, agora eu já sei qual é. Obrigado, obrigado. Eu vou mandar um negócio para vocês aqui. Deixa eu começar a apresentar então, e a gente já vai começar essa aula maravilhosa de hoje. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô meio rouco. Então, Quase não dá para perceber, professor. tá horrível minha voz, horrível. Bom, na aula passada, a gente parou nessa manchinha cor-de-rosa aqui, que eu lembro que eu tinha feito. Tá? Bom, a gente estava tentando aprender como resolve sistemas lineares, né? Então, a gente aprendeu algumas propriedades matemáticas, e um dos métodos que a gente usa é aquele método que a gente vai fazendo um escalonamento, né, das funções até chegar na última variável possível. Tá? Espera aí, um negócio que tem algo que está errado aqui nesse negócio aqui. Tá. Bom, vocês estão vendo tudo aí, né? Então, e daí a ideia que a gente tinha, tá? Era ir fazendo, minimizando, vamos dizer assim, né? Até chegar na última variável. Depois que a gente achava quanto valia o xn, né? A gente vinha substituindo o xn nas outras equações para achar, no caso aqui, o x4. Depois a gente sabia qual era o x4, a gente vinha aqui, substituía na de cima para achar o x3, depois na de cima para achar o x2, e até chegar no x1. Tá? E para fazer isso, a gente usava o método de Gauss lá do escalonamento. Tá? E eu lembro que eu fiquei de fazer uma representação melhor para vocês de como que isso pode ser descrito, né, na forma bem genérica, né? E essa é a forma. Na realidade, as equações elas podem ter tantas variáveis quanto se quiser, tá? Não tem limite para ter variável, tá? Mas os sistemas são compostos, né, dessas equações lineares, tá? E para você montar o sistema, basta você colocar uma chave, tá? Basta você colocar uma chave aqui, ó, que você não está vendo, obviamente, né? Deixa eu aumentar a espessura aqui e a cor. Tá? E também tirar a transparência. Tá? Então, na realidade, não precisa da chave desse lado, não. O sistema, matematicamente, é só você colocar a chave desse lado aqui, do seu lado esquerdo, tá? E colocar as equações dentro. Bom, a gente sabe que se esses sistemas forem todos iguais a zero aqui, né, de B1 até Bn ser zero,
a gente chama esse sistema de sistema homogêneo. E a gente já viu isso daí, tá? E quando a gente vai achar as soluções, na realidade a gente vai achar o valor dessas variáveis, né? No caso, a gente vai achar o valor da x1, da x2, da x3, para saber se esse sistema pode ser resolvido ou não. E, pois não? Alguém perguntou algo aí? Não, alguém espirrou, então. Tá. Bom, e daí a gente viu também que eles chamam de enupla, tá? K1, K2, K3, até Kn é a solução do sistema, ou solução particular, se esses valores, né, que a gente encontrou aqui no caso para x1, x2 e x3, se ele satisfaz cada uma das equações do sistema. Né? E daí vem aquela ideia de que é você achar uns valores de x1, x2, x3 e xn, tá? Para que colocados aqui nesse sistema, o sistema seja resolvido. Tá? Os sistemas homogêneos, eles sempre têm solução. E uma das soluções para o sistema homogêneo é a solução 0, 0, 0, 0, 0, 0, que também é uma solução. Porque, ó, sistema homogêneo, B1 vai ser zero. Se o x1 vai ser zero, x2 vai ser zero, x3 vai ser zero, até o xn, se eles forem zeros, independente dos números que eu tenho na posição A1, A12, A13, A1n, tá? Vai dar sempre zero. Zero igual a zero. Então, o zero, né, a solução 0, 0, 0, 0, sempre é a solução de um sistema. Tá? É isso que eu estava dizendo aqui na realidade. Tá? Qualquer outra solução, né, se houver outra solução, tá? É chamada de solução não nula, tá? Ou não trivial. É só a nomenclatura matemática que o pessoal dá. Por que isso, né? Porque é o seguinte, essa solução que sempre tem, né, para um sistema homogêneo, a gente chama de solução trivial. Então, se você sabe que o sistema é homogêneo, você sabe que o 0, 0, 0, 0 sempre vai ser a solução desse sistema. Então, é a solução trivial. Agora, se você resolver o sistema de equação e se tiver uma outra solução qualquer, tá? Essa outra solução é chamada de não nula ou não trivial. Tá? Bom, e por que a gente resolve esses sistemas? Bom, primeiramente, nesse momento nosso aqui, a gente só vai descobrir se é possível ou não resolver o problema, ou se esse sistema que é dado para a gente, se ele tem solução ou não. Né? Na realidade, a gente vai classificá-lo apenas. Tá? Mas uma coisa importante, a gente não sabe muito bem ainda o que é matriz, mas eu já falei nas aulas passadas que matrizes nada mais são do que maneiras de se ordenar, né, números. Né? Então, se a gente tiver uma matriz e a gente dizer que ela tem m linhas por n colunas, tá? Você consegue dispor os números, né, na matriz dessa maneira que, onde essa matriz aqui necessariamente, tá? Ela vai se chamar de A, tá? Bom, por que que essa matriz chama A? Tá? Por que que essa matriz tem que chamar A? Ah, podia chamar outra coisa? Sim, podia. Mas como os elementos dessa matriz eu denominei de Azinho, tá? E dispus esses elementos numa matriz Azinho aqui, Azinho aqui, Azinho aqui, Azinho aqui, Azinho aqui, ela chama A, tá? Eu podia criar uma outra matriz, por exemplo, essa daqui, ó, que é uma outra matriz, tá? E chamar essa matriz de X. Por quê? Porque os elementos da matriz
estão ordenados, né, dispostos na matriz pelo nome de X. Portanto, essa matriz, se eu for nomear ela, seria um X maiúsculo. E essa matriz aqui, tá, que eu coloquei elementos dispostos, tá, com o símbolozinho de B, então essa matriz aqui chamaria B maiúsculo, tá? Então, se em alguma prova, em algum lugar, concurso, sei lá, qualquer lugar que for, Enem de novo, e você quiser se referir a uma matriz, se o cara falar assim, dada a matriz D, né, D de dromedário, tá? Então você sabe que os elementos dispostos da matriz, para o exercício, você vai chamar eles de Dzinho, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque isso daí é o rigor matemático do negócio, tá? Os elementos da matriz, tá, tem a ver com o nome dela, tá bom? Então, beleza. Então a gente vê que essa matriz aqui grandona é uma matriz genérica que ela cresce tanto nas colunas quanto nas linhas, número de linhas e número de colunas, tá? Então essa matriz aqui é uma matriz que eu chamo, tá, de matriz linha por coluna, tá? Então as linhas são dispostas desse jeito, então tem M linhas, tá? E N colunas. Aí a gente faz isso daqui para definir uma matriz. M por N. Tá? Bom, e essa matriz aqui? Bom, essa matriz aqui é uma matriz, eu poderia nomeá-la só como sendo uma matriz N. Tá? Porque é uma matriz coluna, é um caso específico de matriz. Bom, e a gente vai ver ainda, quando a gente for ver matriz daqui a pouco, tá? Que dá para a gente fazer várias operações com matrizes, tá? Uma das operações que dá para fazer é você fazer multiplicação de matrizes, tá? E você consegue fazer multiplicação de matrizes. Por exemplo, tem várias linhas por uma matriz que tem uma coluna só, tá? E você vai obter os resultados, por exemplo, se você pegar a matriz A e multiplicar pela matriz X, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. Bom, por enquanto, não esquenta a cabeça com isso, não. É só um en passant, né? Para a gente não ficar perdidão, por quê? Eu vou usar essa organização de matriz para tentar resolver os nossos problemas, tá? Ou as nossas sistemas de equação, tá? Para ficar mais fácil de trabalhar. Só, só por isso. Só por isso. Tá? Beleza. Então vamos lá. Como que a gente faz isso daqui, então? Existem umas matrizes, tá? Que se ela tiver essa característica, tá? De ter a diagonal dela por 1, né? Chegado em número 1, tá? A gente diz que essa matriz ela está escalonada. E a gente vai ver que tem um nome próprio para ela, que não cabe a gente discutir agora, tá? Mas se a gente ordenar os nossos valores, os nossos sistemas de equação, para ele ficar parecido com a matriz, desse jeito, tá? A gente consegue resolver ele sem ficar misturando com letra, tá? E isso é um negócio legal que a gente faz para que vai ajudar a gente, tá? Não só a resolver, como a entender esse negócio todo, tá?
Então, nosso objetivo é tentar fazer as matrizes ficarem escalonadas, tá? Ó, se eu fizer a multiplicação, só para vocês entenderem, tá? Dessa parte aqui, tá? Se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar num sisteminha, tá? Então, se a gente pode organizar desse jeito, para chegar no sisteminha, tá? A gente vai ver que cada linha vai ser multiplicado por essa coluna e vai dar um resultado numa matriz. Por exemplo, a linha 1 vai ter resultado 1x menos 4y, 2z. A linha 2 vai ter 0x mais 1y mais 2z. Tá? E a terceira linha vai ser 0x mais 0y mais 1z. Isso tudo vai ser igual, tá, a 15, 5 e 2. Tá? Se eu ordenar isso daqui em forma de matriz, então eu vou ter um sisteminha desse aqui. Tá? E agora vamos prestar atenção de uma maneira bem fácil. Nossa, foi difícil pra caramba eu fazer isso daqui no PowerPoint para vocês, tá? Eu gastei a tarde inteira quase fazendo isso daqui. Tá? Mas a gente vai entender legal. Dado um sistema, qual que é, geralmente se dá um sistema e pergunta-se assim, é, esse sistema, ele tem solução? A gente consegue dar uma solução para esse sistema de equações? Primeiro, a gente verifica se são equações lineares de primeira ordem. Beleza, então são equações de primeira ordem. Então, x1 não está elevado a nada, x2 não está elevado a nada. Beleza. Então, a gente vai ver, vai descobrir se esse sistema aqui, se ele tem uma solução, se tem duas soluções, se tem infinitas soluções, tá? Por quê? Homogêneo, a gente sabe que ele não é, porque já tem valores aqui, né, diferentes de 0 para b, né, para aquele bzinho. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente vê que esse sistema é um sistema bem simples, ele só tem duas variáveis, né? x1 e x2. Então, é um sistema que, em princípio, dá para a gente resolver. Tá? Se fosse um sistema que tivesse mais variáveis, tá, do que equações. Bom, os sistemas que têm mais variáveis que equações, geralmente a gente não consegue resolver, porque toda a resposta vai ficar em função de variáveis conhecidas, tá? Então, é assim, fica meio complicado a gente fazer, tá? Então, vamos começar com um negocinho simples para entender, e depois eu queria mostrar para vocês aonde que a gente vai usar isso daqui na computação, tá? Então, como que a gente faz? Primeiramente, eu pego todos os índices, tá? Que eu tenho aqui, e eu produzo uma equação. Veja bem, eu coloquei as respostas aqui também, tá? Porque esse tipo de matriz aqui, a gente vai chamar de matriz completa, tá? E ela simbolicamente, ela é descrita dessa maneira mesmo. Você coloca a matriz, tá? Só que a parte que está do lado do igual aqui, ó, você coloca com um pontinho para dizer que é uma matriz completa, tá bom? Como a gente não sabe mexer com matriz ainda, a gente só imagina que é isso para entender. E o que eu faço? Eu pego os índices aqui, o A, né? O A11, o A12, o A21, o A22, tá? O A31 e o A32, tá? E eu disponho eles aqui em forma de matriz, só para tirar esse x1 e x2. Tá? A gente vai ver em propriedades de matriz que
Se eu pegar essa matriz aqui, ó, só essa partezinha aqui da matriz, tá? E multiplicar por uma matriz coluna x1, x2, eu vou ter esse sistema aqui. Por quê? Porque para a multiplicação de matrizes, eu já adianto para vocês que você precisa ter o mesmo número de colunas, tá? Como sendo linhas de uma matriz coluna. Daí dá para você fazer a multiplicação. Boa noite, Gustavo. Chegou agora, hein? Tá atrasado, hein? Beleza. Bom, e daí como que a gente vai resolver isso daqui, né? Como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar escalonar isso daqui. E como que seria escalonar? Seria transformar, pegar a diagonal aqui dessa matriz, tá? Tá? Tentar transformar esses itens que estão abaixo da diagonal em zeros, tá? E preferencialmente deixar os símbolos que estão no início aqui das linhas como sendo um, tá? Que é mais ou menos o que a gente chama de matriz identidade, tá? Beleza. Então, o que que eu vou fazer? A gente lembra da aula passada que se eu multiplicar todos os elementos da matriz, por exemplo, por 2, ou do sistema aqui, por 2, não vai afetar nada. Então, fica 4x1 mais 6x2, o menos 6x2 igual a menos 4, não muda absolutamente nada, por causa daquelas condições que a gente viu lá na aula passada. Tá? Outra coisa que eu poderia fazer também aqui, que não vai alterar em nada a matriz, é eu mudar as linhas de lugar aqui. Ó. Também não vai acontecer nada, eu só estou reordenando, vamos dizer assim, o sistema. Tá? Bom, mas eu tenho que resolver o sistema, vamos resolver do jeito que está aqui mesmo, tá? E a gente vai perceber que existem várias maneiras para se resolver esse sistema, né? Ou para saber se tem solução ou não, tá? Vai depender da criatividade de quem está fazendo, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu chamo isso daqui de linhas, tá? E eu vou tentar, a primeira coisa, transformar essa linha aqui, ó, a linha 1, em algo que comece com o número 1 aqui, tá? Que se começar com o número 1, é a mesma coisa que eu tivesse só a variável, né? O escalar aqui, o número multiplicando a escalar seria 1, tá? E para fazer isso, eu vou fazer operações usando as linhas aqui, ó. Por exemplo, eu pego a linha 3, tá? E subtraio da linha 1 e coloco na linha 1, ou seja, eu faço a linha 1 ser a linha 3 menos a linha 1, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Tá, eu vou pegar a linha 3, tá? E vou fazer assim, o primeiro elemento da linha 3, tá? Menos o primeiro elemento da linha 1. 3 menos 2, daí dá 1. Beleza. Coloquei aqui. Eu não vou aumentar e nem mudar a cor aqui desse 1, porque se eu fizer isso vai alterar na matriz inteira por causa do software aqui. Bom, daí eu pego a linha 3, tá? Subtraio da linha 1 e substituo. Então, 2 menos 3 vai dar 5. Coloco 5 aqui, tá? E pego esse último aqui e faço a mesma coisa, tá? 3 menos 2 vai dar... Não, 1 menos 2 vai dar 3. Tá? E coloco aqui. E copio as linhas de baixo. Quando eu fiz essa operação aqui, gente, tá? A gente dá para perceber que eu simplesmente fiz uma soma e uma multiplicação
usando números aqui, tá? E eu alterei essa linha de 2 menos 3 menos 2 para 1 mais 5 mais 3, tá? E, como eu fiz a mesma operação em todos os números, a igualdade se manteve, tá? E é com essa propriedade que a gente vai trabalhar, tá? E mais, eu transformei esse primeiro número aqui, tá? No que eu chamo de pivô. O que é um pivô, então? O pivô é o número que dá o que é que manda nessa coluna. Por exemplo, se eu pegar uma equação qualquer, uma matriz identidade, por exemplo, que é isso aqui, tá? E aumentar. Tá? É que eu peguei uma matriz 3 por 3, que é mais simples de ver, né? Tá? Mas esse número aqui, ó, a gente chama de pivô, tá? E ele é o número mais importante dessa coluna, mesmo porque embaixo dele vai ter um zero que não vai significar nada e outro zero que não vai significar nada, tá? Aqui eu poderia ter qualquer outro número, não tem problema nesse tipo de solução que a gente está usando, tá? Eu estou inventando um negócio aqui, mas eu não sei se isso daqui vai ter solução, tá? Eu estou fazendo um sistema só para mostrar, tá? Então, nosso objetivo é pegar esse sistema e chegar em algo parecido com isso, tá? Então, esse é um pivô, tá? Esse é um outro pivô e esse é outro pivô. Ah, isso daqui podia crescer, né? Se for uma matriz daquela tamanho MN lá que a gente fez, essa daqui, ó. Então, eu teria esse daqui como sendo pivô. Esse daqui como sendo pivô. Esse daqui como sendo pivô, tá? Esse daqui como sendo último elemento, tá? E se eu conseguisse fazer esses números ficarem zero, tá? Eu estou escalonando esse sistema. Eu estou escalonando essa matriz. E a gente vê, né, que os pivôs, tá? Se a gente prestar atenção, tá? Eles são geralmente a diagonal principal dessa matriz. Deixa eu pôr verdinho. Tá? Beleza. Voltemos aqui no negócio. A minha dúvida é que, como eu não estou olhando a cara de vocês, a dúvida que eu tenho é a seguinte: vocês estão acompanhando? Está muito devagar? Está tá muito rápido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Pode responder no chat. De boa, o Miguel está de boa. Tá? Então, beleza. Então, vamos indo. Boa, tranquilo, legal. Se, por favor, se eu estiver fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa e vocês não conseguirem entender, pede para eu parar, eu paro e eu tento esclarecer, porque, assim, as dúvidas, com o passar do tempo, né, na hora que a gente for resolver os exercícios, né, quando a gente for resolver um exercício, as dúvidas se transformam em dívidas. E dívidas, se a gente as tem e não pagar, a gente fica devendo, né? Bom, beleza. Então, eu fiz assim. Já achei o pivô, ficou bonitinho, né? Agora que eu achei o pivô aqui, o primeiro pivô, né? Eu vou tentar escalonar isso daqui para zerar esses negócios aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso daqui? Fazendo as mesmas operações, né? Eu pego uma linha qualquer, falo assim, bom, para ficar zero aqui, por exemplo, se eu somasse um menos 2 aqui, arranjasse um jeito de somar um menos 2,
2 mais menos 2 costuma dar 0. Poxa, então eu resolvo esse problema, né? Então, o que que eu fiz? Tá? Eu fiz exatamente isso. Tá? Bom, para ficar zero aqui, como que eu vou descobrir um número? Eu vou pegar essa primeira linha aqui, por exemplo, tá? E vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 2, 10 e 6, tá? Mas se eu multiplicar por 2 aqui, 2, 10 e 6, se eu somar com a de baixo, tá? Não dá muito certo. Mas se eu subtrair, vai dar. Então, eu faço assim, eu pego a linha 2, tá? Que é a que eu vou trabalhar, e faço ela se transformar na própria linha 2 menos 2 vezes a linha 1, tá? Então, se eu fizer assim, 2 vezes a linha 1 é 2, tá? Se eu pegar esse elemento e tirar desse 2, vai dar 0. Tá? Então, beleza. Se eu pegar a linha 2, tá? Pegar a linha 1 aqui primeiro, né? E multiplicar, até podia fazer 2 vezes L1, né? Menos 2 vezes L1 mais L2. Então dá. Multiplicado por 2 dá 10, tá? Daí eu subtraio, tá? 1 menos 10 vai dar menos 9, tá? E faço a mesma coisa com esse, tá? 2 vezes 3 dá 6, né? Então eu faço a linha 2, C, a linha 2 menos 6, que vai dar menos 5. Tá, e eu posso fazer a mesma coisa aqui. Como eu não mexi nessa linha, eu posso fazer também a mesma coisa com a linha 3. Fazer a linha 3, tá? Ser 3 vezes a linha 1 com sinal invertido. E somo, tá? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Tá? E se eu fizer isso, por exemplo, eu pego a linha 1, multiplico por 3, dá 3. Inverto o sinal por causa desse menoszinho aqui, dá menos 3. E somo, vai dar 0 aqui. Tá? Se eu pegar a linha 1, multiplicar por 3, vai dar 15. Inverto o sinal, tá? Menos 15. Somo com esse 2 aqui, vai dar menos 13. Se eu pegar essa linha, a linha 1 aqui, multiplicar por 3, dá 3 vezes 3, 9. Inverto o sinal, menos 9. Somo com a linha 3, menos 9 dá menos 8. Menos 9 mais 1, menos 8. E coloco aqui. Beleza. Então, eu fiz uma outra matriz na qual eu só somei e subtraí números, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo de um sinal de igual, tá? Portanto, se eu somei 2 aqui, somei 2 desse lado do igual, não alterou em nada a minha equação, tá? E eu até esqueci da variável, porque a variável é o que eu quero descobrir. Professor, Foi. o senhor pode fazer essa matriz de novo aí? Como Explica assim? ela, explica ela novamente. De novo, claro, claro. Vamos lá. É assim, ó, eu tenho essa. Você quer só essa daqui, né? A que eu trabalhei? Isso, aí já dá para mim Tá, você acompanhar. vai conseguir entender se eu fizer nessa, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, então, para não ficar bombardeado de números. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ele não colou. Copiar. Tá. Colar. Beleza. Bom, então, até onde eu cheguei nessa matriz aqui, eu acho que a gente já percebeu. Tá? Mas a gente ainda está, pelo jeito, com dúvida em como que eu vou fazer as operações. Tá? Olha só. Eu preciso fazer aparecer um zero aqui. Tá?
E eu preciso fazer aparecer um zero aqui. Tá? Por quê? Lembrando que se isso daqui é 1 vezes x, isso daqui é 2 vezes x, isso daqui é 3 vezes x, tá? Se eu zerar isso daqui, essa variável x não vai aparecer nessa linha, tá? E se eu zerar aqui, né, essa variável x também não vai aparecer nessa linha. Então, escalonamento é você fazer isso, você zerar, você pegar o pivô, tá? E zerar as variáveis que estão embaixo dele, tá bom? Até aí está acompanhando. Beleza. Então, como que eu vou fazer apenas com operações básicas, tá? Como que eu vou fazer para zerar esse 2 aqui? Bom, para zerar o 2, eu posso pensar da seguinte maneira, né? Eu vou mexer nessa linha só, então eu vou mexer na minha linha 2, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra, pra gente... Então eu vou mexer na linha 2, tá? Nessa linha aqui, tá? Como que eu vou fazer para zerar a primeira... Aqui, a primeira, esse número, tá? Bom, para zerar esse número, eu posso multiplicar esse número aqui, ó, o 1, né? Que está na primeira linha, por 2, tá? E subtrair da linha 2. Então, eu pego assim, ó. Vou até inverter para ficar melhor. 2 vezes L1, tá? 2 vezes L1 menos... na realidade, eu tenho que inverter o sinal aqui, né? Ou então, menos 2 vezes L1 mais L2. Você concorda que se eu fizer isso, tá? Ó, menos 2 vezes L1, isso daqui é sinal de vezes, vou pôr um pontinho, né? Para não confundir com x. Ó, menos 2 vezes L1 mais L2. Se eu fizer menos 2 vezes 1, vai dar menos 2. Se eu somar, menos 2 mais 2 vai dar zero. Concorda comigo? Beleza. Concordo. Tá, então aqui, ó, se eu fizer essa operação nesse número, ele vai zerar. Beleza? Tá. Só que nós vimos, tá, na aula passada, que se eu fizer isso com esse número, tá, eu tenho que fazer com todos, da mesma linha, para que a igualdade se permaneça, tá? Então, vou ter que fazer a mesma coisa com esse daqui. Ou seja, eu pego já a coluna 2 aqui, né, esse número, que é mais 5, tá bom? E faço menos 2 vezes mais 5. Menos 2 vezes mais 5 vai dar menos 10. Não é isso? Menos 10 mais esse número aqui, que é 1, menos 10 mais 1 vai dar menos 9. Beleza? Quando eu estou fazendo isso, eu só estou alterando os valores dos escalares, né, dos números reais que estavam multiplicando as variáveis. Só que como eu não estou com variável aqui, eu tenho que fazer isso em todas as variáveis que existem na minha linha, tá? Inclusive nessa da igualdade, que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Porque, ó, se a gente lembrar que isso daqui é um lado do igual, isso daqui é o outro lado do igual, concorda? Se eu fiz uma operação matemática desse lado, para manter a igualdade, eu vou ter que fazer uma outra operação matemática desse lado, que seja igual, concorda? Então, eu vou fazer isso daqui também, ó. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Tá bom? Bom, se eu fiz isso aqui, eu alterei o sistema? Não, absolutamente nada. O sistema continua sendo a mesma coisa. Eu só alterei os números que estavam multiplicando as variáveis. Concorda comigo? Então eu não mexi no sistema, tá? Só que eu simplesmente
cancelei, né, a variável que eventualmente está multiplicando por esse zero. Porque qualquer variável multiplicada por zero vai dar zero. Tá? Tá. E como eu tenho que fazer escalonamento, eu tenho que cancelar todos as variáveis, né, que estão embaixo desse pivô aqui. Para fazer isso, eu já fiz nessa linha, eu vou ter que arranjar um outro jeito, por exemplo, de chegar com que esse valor seja zero. Como que eu faço? Bom, eu vou usar essa mesma coisa aqui, ó. Tá? Como que eu faço para isso daqui virar zero? Poxa, eu posso usar a mesma dica, ou a mesma coisa que eu fiz na linha de cima, né? Só que, em vez de multiplicar aqui por menos 2, eu vou multiplicar por menos 3, porque menos 3 mais 3 vai me dar o zero que eu preciso aqui. Então, eu faço assim, ó, eu pego menos 3 vezes o valor que está lá na linha 1, tá? E somo com a linha 3, né? E eu faço a linha 3 ser isso. Se eu fizer essa operação matemática, em todos os números aqui, tá? Eu não mexo no meu sistema, ele vai ficar com os mesmos valores. Tá? Quer dizer, não, as mesmas variáveis com índices diferentes, mas isso não altera, porque eu estou alterando de um lado do igual e estou alterando do outro lado do igual com a mesma operação matemática. Tá? Então vamos fazer isso. Ó. Menos 3 vezes L1 vai dar menos 3. Mais 3, menos 3 mais 3 vai dar zero. É esse aqui só. Zero. Fiz nesse daqui, vou ter que fazer a mesma coisa com 5. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Menos 15 mais 2 vai dar menos, com menos, vai dar menos 13. Concorda comigo? Só que se eu fiz nesse, eu tenho que fazer desse lado do igual também. Imaginando que esses pontinhos aqui, como se fosse um sinalzinho de igual, porque a matriz é completa. Então, deixa eu afastar um pouquinho mais. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Não é assim? Menos 9 mais L3 é mais 1, vai dar menos 8. Concorda comigo? Conseguiu entender como que eu fiz essa matriz agora? Caiu? Entendi, professor. Conseguiu? Eu Não, só achei, porque se não entendeu, a gente volta de novo. só achei complicado a questão do menos 2. Você pegou a coluna L2 igual ao menos 2. Aqui, ó, na Isso. L2 é menos 2 vezes L1. Menos 2 vezes a linha 1 mais a própria linha 2. Ah, entendi. É que agora já sumiu daqui os números, eu não lembro. Vamos voltar aqui, E, ó. Tá? mas Vamos voltar aqui, ó. esse 2 aí, você surge com ele já para ele dar o resultado? Tipo, você surge com ele. Ah, tá. Exatamente. Eu uso o quanto eu quiser. Por quê? Tá? Vou pegar de novo essa matriz aqui, ó, e eu vou só mostrar uma outra coisa que talvez facilite a vida nossa. Olha só, vou colar aqui essa matriz de novo, só que eu vou pôr aqui em cima. Tá? Isso é uma matriz, tá? Na realidade, isso é um sistema de equações, tá? Se eu pegar essa linha inteira aqui e multiplicar por 3, por exemplo, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Se eu fiz isso daqui, eu não mudei em nada o meu sistema, tá?
Ele significava, esses números aqui, ó, significava para mim isso aqui, ó. Opa, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi aqui, tá? Ó, essa linha aqui, ela se originou disso daqui, ó. Tá bom? Não era 2, era 2, 1 e 3 e 1. Ó, essa linha aqui não foi essa função que eu simplesmente peguei os índices e coloquei em forma de matriz para ficar mais fácil de eu resolver? Tá. Se eu pegar esse caso aqui, tá? Tá. E se eu fizer aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Tá? Eu alterei essa função? Não, ela continua sendo a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi, de uma certa maneira, deslocar ela no eixo do x e desloquei ela no eixo do y. Eu só não queria complicar muito a cabeça nossa, porque na realidade a gente está acostumado a ver isso daqui. Ó, tá? Olha só, eu tinha 2, 1 e 1. Tá? Eu estava dizendo o seguinte, ó, 2x mais 1y igual a 1. Tá? Então, eu tenho o valor de x e y, que se eu colocar aqui, essa igualdade vai se tornar verdadeira. Tá? Mas, se eu multiplicar o x aqui por 5 e multiplicar o y por 5, nada mais, e o resultado também por 5, eu só estou deslocando a reta. Mas isso daqui, ó, graficamente falando, isso é verdade. Tá? Se eu pegar o mesmo ponto, o mesmo valor de x e colocar aqui, colocar o mesmo valor de y aqui e aqui, tá? Eu chegaria na mesma reta, no mesmo resultado. Da onde eu vi isso daqui? Poxa, lá das aulas passadas, quando a gente começou a ver sistema, tá? Onde que eu expliquei isso? Isso daqui, ó, tá? Usando o método de Gauss, que não é Gauss, é Gauss, tá? Quando a gente tem duas igualdades, ó, tá? Se a gente somar a de cima com a de baixo, a igualdade continua, tá? Só que isso eu estou fazendo com dois númerozinhos, mas eu podia fazer com 3, 4, 5, 7, 8. Independe. A igualdade sempre continua do mesmo jeito. Olha aqui o que eu fiz. Ó. Se eu tenho 2A igual a 2B I igual a J, tá? É a mesma coisa que dizer 2A vezes 2A mais I é igual a 2B mais J. Tá? E quando eu estou resolvendo aquelas equações lá, nada mais, nada menos do que estou fazendo isso daqui. Por exemplo, eu estou multiplicando uma variável por, sei lá, um número aí, 2, ó, daí fica 2 vezes 2, tá? E multiplicando essa daqui também, 2 vezes i. Vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2b mais 2 vezes j. Tá? Eu não mudei nada, eu simplesmente acrescentei. Então, vai ficar 4A mais 2I igual a 4B mais 2J. Né? Não mudei absolutamente nada nessa igualdade. Tá? E a gente usa essa propriedade aqui para fazer essa resolução
de linhas aí que a gente está fazendo. Foi claro? Eu estava aqui, né? Tá? Tranquilo, professor. Deu, agora deu para entender um pouco, ficou mais claro, né? Ficou. Tá. Então, e por que eu mudei os números aqui, né? Porque variável é o que eu falei para você. Variável, a gente põe a letra que a gente quiser, tá? É que a gente ainda não tem uma certa facilidade de matemática para entender muito bem isso daí, que realmente dá um nó na cabeça, né? Mas são coisas simples. Então, ó, se eu quiser zerar isso daqui, você concorda comigo que se eu quiser zerar isso daqui, se eu... primeira coisa, eu não tenho as variáveis. Não tenho as variáveis. Tá? Por que eu não tenho as variáveis? Tá? Porque as variáveis elas estão escondidas aqui. Uma matriz coluna que está escondida, não precisa nada. Mas agora dá para você entender, de acordo com aquele que eu fiz lá, tá? Se eu multiplicar por 2 isso daqui, para essa igualdade continuar, eu tenho que multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui. Multiplicação, tá? Se eu fizer isso, nesses três termos, tá? Eu vou deslocar ela num determinado eixo, mas não interessa. A igualdade se mantém, tá? Eu estou dizendo que 4 mais 3 multiplicado por algo que eu não sei o que é, tá? Que é uma variável, vou colocar outro valor aí, W. Ó, e isso multiplicado por uma variável qualquer que eu não sei qual é, multiplicado por uma outra variável qualquer que eu vou chamar de WZ qualquer, tá? Vai ter esse número, vai dar esse número, que no caso aqui é 3, tá? Ó, então, se eu pegar 2 vezes 1, vai dar 3, 2, tá? Nossa, aqui era 2, né? Não é 3, é 2, tá? E 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Ou seja, se eu fiz isso, tá? Eu quero descobrir exatamente quais são essas variáveis aqui, que se eu fizer desse jeito e colocar aqui os valores, tá? 4W mais 2E vai dar 2. Bom, só olhando aqui a gente consegue descobrir, né, os valores que dá, mas a gente não quer fazer de cabeça. A gente quer resolver o sistema para descobrir quais são os valores de x1 e x2, que se eu colocar em todas essas equações aqui, vai dar resultado coerente. É isso que eu estou querendo fazer. Tá? Então, se eu pegar isso daqui e tirar 2 desse, menos 2, tá? E desse daqui tirar 2, e desse daqui tirar 2, tá? Ainda continua a mesma matriz, não mudou nada. Tá? Que é uma coisa que dá para fazer também. Tá? Por quê? 2 menos 2, tá? 0. 1 menos 2 costuma dar menos 1. E 1 menos 2 vai dar menos 1. Tá? Eu fiz isso daqui tudo, essas contas aqui. Mudei o meu sistema? Não, não mudou. Ficou até mais bonito, com o número mais, assim, menorzinho, né? Para fazer conta. Não tem fração. E se eu quiser fazer isso daqui, C0? É só fazer o seguinte. Tira 3 aqui, tá? Só que tira 3 aqui e tira 3 aqui. Mudei o sistema? Não, ele continua o mesmo. Então, isso daqui dá 0. Dá 0. Não é 303. 0. 0. Tá? 2 menos 3 vai dar menos 1. Tá? 1 menos 3 vai dar menos 2. Tá? Menos 2. Isso alterou o meu sistema? Não, o sistema continua a mesma coisa. Tá? Continua do mesmo jeito. Tá? Mas, esse é um tipo de... É uma solução. Tá? Como a gente tem que aprender a fazer as coisas algebricamente, para ficar
para treinar bastante essa parte de conta, tá? Então, a gente vai fazer essas operações aqui para tentar zerar dessa maneira. Ah, teria outra maneira de fazer, outra saída? Tem. Nossa, cada aluno, quando vai fazer exercício, ele pensa de um jeito, né? Mas, nesse exercício, especificamente, a solução está sendo complexa para a gente exatamente entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, voltando, ó, né, eu simplesmente fiz essa operação na linha 2. O que eu fiz? Linha 2 sendo igual a menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, para transformar esse zero aqui. Só que se eu fiz para transformar esse zero, se eu fiz eu tenho que fazer em todos. Tá? Beleza, foi o que eu fiz. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu fiz a linha 3 ser igual a menos 3 vezes a linha 2, somada com a linha 3. Que daí eu fiz esse zero aparecer aqui. Só que se eu fiz aqui, eu tenho que fazer com todos, para que a igualdade se permaneça. Para que Gauss não dê voltas no túmulo lá, achando que a gente está fazendo coisa que não existe na matemática. Tá bom? E voltando então, tá? Como que eu vou fazer para... Agora que eu tenho essa matriz de resultado, né? Eu ainda tenho que fazer o seguinte, ó. Tá? Eu tenho que transformar isso daqui, tá, num pivô. Tá? Ih, tem alguém querendo entrar. André ouvindo. Tá fora. Tá? Deixa eu aproveitar e fazer chamada agora. Processando. Essa chamada é melhor do que na sala, professor. Oi? Fazer chamada assim é melhor do que na sala. Você não acha, não? Já fiz a chamada. Já fiz a chamada. Tá? Beleza. Bom, alguém tem que ir embora agora, né? E eu estava exatamente aqui. Vocês estão vendo ainda, né, a apresentação? Não parei, não, né? Tá. Sem problema, André. Fica tranquilo. Depois pega a aula lá para não perder o fio da meada aí, tá? Bom, cheguei nessa bodega aqui. O que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa que eu queria fazer é transformar esse menos 9 aqui no número 1. Tá? Como que eu faço para transformar o menos 9 no número 1? Poxa, se eu multiplicar por menos 1 nono, tá? Você concorda que se eu multiplicar por menos 1 nono aqui vai ficar número 1? Tá? Então eu faço assim, eu faço essa linha aqui, assumir o valor de menos 1 nono vezes a L2. Que daí eu vou ter 1 aqui, eu tenho certeza que eu vou ter 1 aqui. E esse número, como que vai ficar? Putz, esse número vai ficar menos 5 vezes menos 1 nono. Beleza, vai dar menos 5 nonos, ou mais 5 nonos, porque é menos com menos. Mas não vem ao caso, o que eu quero é fazer esse daqui ficar com 1, por quê? Para eu fazer a diagonal aqui da minha matriz, preciso de 1 aqui. Ah, e o zero, eu tenho que fazer com o zero também, né? Mas 0 vezes menos 1 nono costuma dar 0. Tá? Beleza. Então, daí eu consigo o 1 aqui. Se eu conseguir o 1 aqui, eu já sei que o próximo passo é conseguir um 0 aqui, tá? Para fazer escalonamento. Só que, tá? Deixa eu fazer aqui essas operações para vocês verem. Linha 2 vai ficar menos 1 nono vezes 0. Menos 1 nono vezes 0 dá 0. Beleza, coloquei o 0 ali. Menos 1 nono vezes menos 9. Menos 1 nono vezes menos 9. Menos 1 nono vezes menos 9 vai dar 1. Coloquei o 1 ali. Tá. Tem que fazer com esse agora. Menos 1 nono vezes menos 5
menos 1 nono vezes menos 5 vai dar 5 nonos. Coloquei aqui. Tá? Menos 5 nonos. Beleza, então eu consegui o pivô aqui. Tá? Beleza. Só que presta atenção nessa situação aqui. Eu posso até fazer o de baixo, né? Mas não vai resolver muito. Por quê? Eu estou dizendo aqui, ó, que o y, o x2, né, dessa linha, é igual a 5 nonos. E o x2 dessa linha, mesmo se eu não mexesse, tá, vai ser igual a... Pegar aqui, ó, só para vocês entenderem. Esse daqui... Não vai dar para fazer dessa cor, né? Mas essa dá. Ó. Ó o que eu estou fazendo. Eu estou resolvendo, né? Eu fiz exatamente isso nessa linha aqui. Deu 5 nonos. Mas eu estou vendo aqui, ó. Olha que coisa estranha. Eu estou dizendo que menos 9x2 é igual a menos 5. É isso que essa linha está dizendo para mim. Tá? Menos 9x2 é igual a menos 5. Tá? E eu estou dizendo que menos 13x2 é igual a menos 8. Tá? Fica meio complicado, né? Porque para resolver isso daí, ó, eu passaria o 9 para cá, ficaria 5 nonos, beleza? Foi o que a gente chegou aqui, tá? E se eu fizesse a mesma coisa aqui, eu ia chegar que x2 é igual a 8/13. Mas como que eu consigo fazer x2, assim, matematicamente? Como que x2 vai ser igual a 5 nonos nessa linha e x2 vai ser igual a 8/13 nessa linha? Não pode, certo? Então, nessa altura do campeonato, meu conhecimento matemático já vai me falar o seguinte, ó, esse sistema aqui, que é esse daqui, ele é um sistema impossível de ser resolvido. Tá? Por quê? Porque, cara, não dá para resolver esse cara desse jeito. Tá? Ou seja, não vai ter valor, tá, que eu coloque em x1 e em x2 que faça com que todas essas equações do sistema sejam verdadeiras. Porque vai dar um erro. Tá? E eu descobri esse erro vendo isso daqui. Ó. 1x2 igual a 5 nonos. E 1x2 igual a 8/13. Tá? Eu nem preciso continuar escalonando, tá? Porque eu já sei que vai dar uma nhaca no final, tá? Como que eu faço se eu estiver fazendo um exercício e isso aconteça conosco, tá? Separa, tá? E faz assim, ó. Sistema impossível, tá? E geralmente o pessoal pede assim, ó. Solução igual, tá? A vazio, não tem. Ou aquele símbolo não existe, que... Será que eu tenho esse símbolo não existe? Em algum lugar aqui? Sabe aquele E cortado de matemática lá? Eu acho que vocês lembram desse. É tipo um E assim, ao contrário e cortado. Tá? Tá. Então não existe. Beleza, gente? Tá. Solução não existe. O certo era colocar um negócio matemático aí, mas ficar assim mesmo. Tá. Ou seja, não existe nenhum conjunto de valores x1, x2, tá? Que satisfaça esse sistema aí para que o sistema fique verdadeiro.
É isso que eu queria dizer. Vamos pegar um outro exercício aqui, vai. Outro exemplo. Tá? Bom, esse eu vou fazer mais rápido, que eu já... Nossa, demorou pra caramba para eu desenhar isso daqui. Mas assim, ó. 4x1 menos 8x2 igual a 12. Essa é a minha primeira equação. Tá? Segunda, 3x1 menos 6x2 igual a 9. Segunda. A minha terceira, menos 2x, tá? Não vai para cá, não fica olhando para cá, fica aqui, ó. Eu sei que vocês são curiosos, né? Já está olhando tudo lá na frente. Menos 2x1 mais 4x2 igual a menos 6. Tá? Esse é o nosso sistema maravilhoso que a gente tem que resolver. O que é resolver o sistema maravilhoso? Resolver o sistema maravilhoso é descobrir se existe, tá, um x e um x2, x1 e um x2, que, se colocado nesse sistema aqui, ele é a solução para o sistema. Ou seja, existe um x1 e um x2 que vai fazer com que essas igualdades todas aqui, todas essas equações, sejam verdadeiras. Tá? Tá? Serviço de louco? É serviço de louco, mas tem motivos. Um dia a gente ainda vai saber por que a gente está fazendo isso. Principalmente para vocês que estão cursando ciência da computação, sistemas de informação, deve ter alguém de engenharia. Tá? Bom, o que eu fiz então? Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso daqui no pivô. Certo? Não é? Essa é a ideia. Tá? Então, eu tenho que transformar esse 4 aí em 1. Como que eu vou fazer para transformar o 4 em 1? Muito fácil. É só multiplicar por 1/4. Né? A linha inteira. Eu multiplico por 1/4, ele fica 1. Beleza, então eu vou fazer aqui nessa equação. Olha que bonitinho aqui, ó. Olha que chique. Tá? Eu vou fazer isso nessa matriz. Então, eu pego tudo a linha e multiplico por 1/4. Vai. 4 vezes 1/4 dá 1. Menos 8 vezes 1/4 vai dar menos 2. 12, tá? Vezes 1/4, 12 dividido por 4 vai dar 3. Beleza, já fiz aqui, primeira linha. Então, montei uma equação que a primeira linha vai ter um pivô aqui. Agora que eu fiz isso, né? O que eu tenho que fazer? Escalonar. Para escalonar, eu tenho que fazer esse 3 aqui se transformar em 0. Tá? Beleza. Só que eu estou percebendo, né, pela experiência, que tem algo de estranho aqui, né? Porque parece que a linha 2 ela é múltiplo da linha 3, certo? Bom, se a linha 2 é múltiplo da linha 3, significa que são iguais, né? Só o escalar que é diferente. Tá? Mas vamos checar isso. Né? Vamos checar essa. Porque às vezes eu olhando assim, dá a impressão que é, mas se eu fizer a conta, não é. Então, a não ser que eu erre na conta, né? Pode ser também. Daí o exercício fica totalmente errado. Mas, vamos tentar fazer isso. Ó, eu peguei a linha 2 aqui e multipliquei por 1/3 para conseguir fazer 1 aqui também. E já aproveitei e vi também que achei meio estranha essa coisa aqui e multipliquei a linha 3 por menos meio. Tá? Já fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Multiplico 3 por menos 3, vai dar 1. Menos 1/3, né? 3 vezes 1/3 vai dar 1. É isso que eu queria falar. Beleza. Tá? E menos 6 vezes 1/3 vai dar menos 2. Tá? E 9 vezes 1/3 vai dar 3. Beleza.
Então, já fiz isso daqui. Agora eu vou fazer esse. Vou mudar de cor aqui. Tá. Vamos por azul. Beleza. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa linha. Ó, menos 1/2 vezes menos 2 costuma dar 1. Beleza, deu 1. Tá? 4 vezes menos meio vai dar menos 2. Tá? E 6 vezes, ó, menos 6 vezes menos meio vai dar 3. Ó, que legal. Bom, cara, a minha sacada aqui, quando eu estava resolvendo o exercício, que eu vi que parecia que um era múltiplo do outro, quando o sistema é simples, assim, né? 3 linhas, 2 incógnitas, você bate o olho, de tanto fazer exercício, você pode até perceber que isso acontece, né? Tá? Mas você pode ter um sistema com muito mais equações e muito mais variáveis, né? Com N variáveis, M linhas, sei lá. E daí fica difícil de perceber isso, tá? Mas nesse caso, a gente chega na seguinte dedução: esse sistema é possível, tá? Só que ele é indeterminado, tá? O que eu quero dizer com indeterminado? É que não tem uma única solução ou um conjunto de x1 e x2 que, se eu colocar aqui, tá, vai resolver toda a equação, tá? Existem várias soluções de x1 e x2 que, se eu colocar aqui, vai poder resolver essa equação. Por isso, ele é possível e indeterminado. Tá? Bom, tem um jeito também de saber como ele é possível. Se eu continuar fazendo o escalonamento, tá? Por exemplo, eu pego a linha 2 aqui, ó. A linha 2, agora eu tenho que fazer isso daqui virar zero. Tá? Como eu faço ele virar zero? Eu pego a própria linha 2 e subtraio a linha 1. Tá zero. Beleza. Tá? Pego a linha 2 e subtraio a linha 1. Menos 2, dá mais 2. Menos 2, tá? Vai dar zero. Então, tem o zero aqui. Tá? Menos 3 mais 3 vai dar zero. Tá? Beleza. Ou eu faço assim, ó. Talvez o jeito que eu esteja escrevendo pode confundir mais. Eu não sei, talvez assim fica melhor. Tá? Aqui, ó, é menos 1 vezes... Simplesmente mudei o sinal, né? E somei. Tá? Mudei o sinal e somei. Mudei o sinal e somei. Mudei o sinal, somei. Deu zero. Tá? E faço a mesma coisa aqui na linha 3, porque a linha é igual, vai dar zero aqui também. Bom, nesse caso, tá? Se eu pegar a primeira equação aqui, ó, ou em qualquer uma delas, eu chego que menos 1x1 menos 2x2 igual a 3. Tá? Essa equação é a única que existe aqui, na realidade. E já simplificada. Beleza, então eu chego nesse seguinte valor, que x1 é igual a 3 mais 2x2. O que eu fiz? Tá? Eu simplesmente isolei x1 e passei o menos 2x2 para cá. Ou seja, eu somei mais 2x2 desse lado do igual e somei mais 2x2 desse lado do igual. Como esse mais 2x2 desse lado do igual somado vai dar zero, porque vai cancelar, tá? Sobrou mais 2x2 desse lado, que é esse cara aqui. Tá? E melhor ainda, eu só inverti a ordem dos tratores aqui, tá? Para quê? Só para mostrar que isso daí é uma reta. Tá? É uma reta. Tá? Ou seja, para cada valor de x1 e x2 que eu colocar, no eixo das ordenadas,
Em qualquer lugar, eu vou conseguir construir uma reta. Tá? Ou seja, eu não vou testar aqui de novo, mas acreditem no que eu estou falando. Tá? Tá? Se eu pegar essa equação aqui, ó, que é a resultante, tá? E fizer uma tabelinha, tá? Ah, e onde está x1 e x2 aqui? Ah, bom, a gente define, né? Eu posso pegar o x1 aqui, ó. Isso às vezes dá nó, né, na cabeça da gente, porque a gente vem lá do colegial com aquela ideia de que tem que ser x e y, né? X1 aqui, e aqui o x2, tá? Então, se eu jogar um valor de x1, tá? Por exemplo, 5, o valor em x, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar um pontinho aqui. Eu não vou desenhar a reta, tá? Mas só para... Tá? E daí, ó, se 2x2 mais 3 igual a 5, é isso que eu escolhi, tá? 2x2 mais 3 igual a 5. Então, vamos pôr o 5 aqui, fazer as continhas. 5, é para isso que eu estou fazendo a conta, tá? Então, 5 menos 3 dá 2, tá? Então, ó, eu tiro 3 daqui, desse lado da igualdade, tiro 3 daqui, vai ficar 0. Tiro 3 desse lado, vai ficar 2, tá? Então, bom, agora tem 2x2, né? 2x2 também não vai dar para colocar lá no gráfico que fica esquisito. Então, vou fazer assim. Eu divido esse daqui por 2 para formar 1x2. Se eu dividir desse lado, eu divido desse lado também. Por 2, vai ficar 1. Tá? Então, x2 vai ficar 1. Então, x2 igual a 1. Aqui. Tá? Então, eu tenho uma reta. Tá? Que se eu souber fazer certinho, tá? Que vocês não estão enxergando porque está fininho, né? Vou pôr grossona, tá? Então, assim, para cada valor que eu vou jogando de x1, com certeza vai ter um valor em x2, tá? Por exemplo, se eu pegar um valor x1 aqui, ó, menos, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7. Tá vendo esse pontinho aqui? Tá em menos 7, tá? Eu tenho certeza quase que absoluta, tá? Certeza, cara, mas quase certeza absoluta, tá? Que que se eu pegar e calcular, deixa eu dar um zoom aqui grandão aqui, ó, tá? Se eu pegar e calcular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colocar naquela formulinha lá, tá? Eu vou chegar num valor de x que é provavelmente aqui, de x2, tá? Porque a reta é comum a todos eles. Tá bom? Bom, infelizmente, eu achei que eu ia um pouco mais rápido na explicação. E a gente já está no final da aula, tá? Nas aulas seguintes,
tá? A gente vai começar a falar sobre vetores, tá? Vetores. A gente vai entender o que é, para que serve e como que a gente usa os vetores para fazer um monte de coisa na vida da gente, tá? Inclusive entender mais ou menos, tá? Como fazer esses deslocamentos de pontos lá no gráfico e tal, tá? Assim, só para adiantar, para vocês ficarem curiosos, tá? Olha, esse pontinho aqui que eu achei, tá? Pra você ter ideia. Esse pontinho aqui, que é exatamente, é um pouquinho mais para cima aqui, né? Porque é bem onde cruza a reta, né? Então, vai dar um número quebrado. Eu vou pegar esse pontão mais grande aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto, que é exatamente o ponto na reta que corresponde a esse x1 e a esse x2, esse ponto aqui, ele pode ser desenhado no gráfico aqui como sendo um vetor. É isso que eu queria. Eu queria uma forma em forma de flecha, queria desenhar uma forma de flecha aqui. Desenhar em forma de flecha, pintar de cor de rosa, aumentar a grossura dela, trazer para o ponto de origem aqui e fazer isso aqui, ó. Tá? Ou seja, esse ponto x2, ou primeiro x, né? x1, x2, descrevem esse negócio grande aí, tá? Que é essa flechinha aí que a gente chama de vetor. Tá? E daí a gente vai aprender também a trabalhar com esse negócio aí. Tá vendo? Ou seja, eu posso escrever isso daqui, tá? Assim, ó, um vetorzinho u igual, tá? x1, vírgula x2. Tá? Nossa, César, é tão simples assim? É, não tem segredo. Tá? Ah, então eu posso escrever a equação também como vetor? Sim, você pode. E é isso que a gente vai ver. Aliás, esse U aqui é para ser minúsculo. Vou dar uma inclinadinha nele. E se ele for vetor, a gente tem que enfiar uma flechinha aqui em cima dele. Tá? Tá de branco. Caramba. Tá? Pode dizer que é um vetor. Tá vendo? Então, o vetor U, que é essa flecha aqui maravilhosa, tá? Ele pode ser descrito assim também, por x1 e x2. Beleza? Tá. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no seu grupo de WhatsApp, que eu achei quem que é o grupo de WhatsApp, tá? E vou adicionar, vocês não estão vendo aí, né? Mas faz de conta que vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Vou no grupo aqui, tá? Esse grupo aqui, anexo, adicionar um document. Tá? Onde estão os documentos? Está no meu downloads, porque estava no WhatsApp. Abrir. Enviar. E foi, se Deus quiser, está aí no WhatsApp. Tá. Uns pouquinhos exercícios de sistema para vocês irem treinando, tá? Eu vou colocar isso daí lá como atividade, tá? Lá no portal e vou parar de gravar. Quem veio na aula, entrou depois, por favor, assista a aula lá no YouTube. Quem entrou, quem teve que sair antes também, por gentileza, vai lá e assista. Tá? Se você ainda não pediu para o pai se inscrever, pede para a mãe, para o irmão, tá? Que eu estou na meta lá. É assim, eu preciso de no mínimo 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização. 4.000 horas dividido por 24
né? Daria mais ou menos 166 dias. Então, eu preciso que alguém fique 166 dias assistindo 24 horas por dia os meus filminhos lá para eu conseguir monetizar o meu canal. Tá bom? Então, é tudo fácil, maravilha. Ô, professor, você falou que vai colocar como atividade no portal? Espera aí, deixa eu interromper a gravação e eu já te respondo, Pablo, um minuto só.